Ô, Helena, até uma brincadeira que a gente acabou fazendo aqui nos últimos dias, né? Mais sexta-feira especificamente, foi que Bolsa renovava a máxima histórica, meio que em clima de velório, né? A gente falando sempre de fiscal e a necessidade de cortar gastos, as reformas, essa polarização, enfim, uma série de fatores, juro alto, enfim, uma série de questões e Bolsa voando, né? Renovando máxima histórica, justamente tentando capturar um pouco desse movimento de que está cedo, mas algum cenário eleitoral está fazendo preço ou poderia estar fazendo preço, né? Na sua percepção, né? Se a gente olhar para a Bolsa, se a gente olhar para os ativos que estão disparando, que estão caminhando muito bem ao longo dos últimos tempos, tem esse componente porque a gente vê ativos mais cíclicos, sensíveis ao cenário doméstico ou até essa possibilidade de um fechamento da curva de juros, tendo, né, um ganho bastante expressivo, tendo uma movimentação bastante forte. Talvez essa conjunção de fatores, mesmo em ambiente um pouco mais deteriorado, com o cenário fiscal e juro mais alto, é isso que pode continuar trazendo essa expectativa ou esse movimento mais elevado aí para essas companhias, para esses setores especificamente? Foi isso que explicou basicamente o movimento da Bolsa em agosto, né? A gente teve um mês de julho horrível e uma recuperação em agosto sem que nada do que fez com que a Bolsa tivesse caído em julho tivesse saído do cenário. O cenário continuou, como você falou, ruim, mas a gente teve uma recuperação. E essa recuperação foi justamente baseada nessa expectativa de corte de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que acabou beneficiando a gente também. Então, se a leitura do mercado continua sendo de que os juros vão cair, sim, a tendência é que a Bolsa continue reagindo a isso. A questão é se a gente vai ter essa continuidade ou se a curva já chegou lá no piso dela, pelo menos o Banco Central não está tendo uma comunicação muito diferente. A comunicação do Banco Central continua sendo muito cautelosa. A minha leitura é que quando o Banco Central de fato sinalizar um corte de juros, aí a gente tende a ter mais um ganho na Bolsa, mas nesse momento me parece que a gente já está aí perto de um equilíbrio, talvez inclusive para esses setores um pouco mais cíclicos. Mas o risco, a tendência na verdade, é que a gente se aproxime cada vez mais de corte de juros. Então a tendência é que cada vez mais a gente fique perto do Banco Central dar essa sinalização de a gente vai começar a cortar logo, porque os dados estão contribuindo para isso. A gente precisaria ter uma mudança muito relevante no cenário nesse momento para parar de tentar antecipar essa discussão de corte de juros. Então esse é o primeiro ponto. Acho que a gente está chegando perto, na verdade, desse momento em que o Banco Central vai aceitar discutir isso. O segundo ponto é o político. Está cedo, falta mais de um ano para as eleições, mas o movimento da Bolsa na última semana do mês de agosto, não só no mês inteiro, mas especificamente na última semana, quando ela subiu 2,5%, e foi justamente quando o Tarcísio deu uma sinalização de que ele poderia ser o candidato, deixa muito claro que a Bolsa já está antecipando essa discussão eleitoral e que, a depender do resultado das pesquisas, e eu acho que as pesquisas mais para frente, agora realmente estão muito cedo, a Bolsa pode sim reagir muito bem ou muito mal a um resultado eleitoral. Esse, para mim, parece ser o principal gatilho de curto, de médio e de longo prazo para a Bolsa Brasileira, é o cenário eleitoral. Mas enquanto a gente ainda não está no momento de discutir isso mais a fundo, o que vai pesar na Bolsa é uma política monetária, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Assim que o FED cortar, e o FED deve cortar na semana que vem, isso pesa para o Brasil também, né? Então a curva aqui, a não ser que a gente tenha dados muito discrepantes do que a gente tem hoje, tende a reagir também ao corte do FED.